Me perguntaram se eu tenho cotas do Tord 11 ou não, e eu não tenho mais cotas do Tord 11, e basicamente o motivo é por conta disso. E o que acontece? Quando você investe em um fundo imobiliário, você não está depositando apenas o seu dinheiro, você está depositando o seu esforço, o seu trabalho suado, os seus sonhos em cima daquele fundo imobiliário. E eu acreditei no Tord 11, onde eu separava todos os meses um pouquinho do meu salário para investir nele, e isso já vai fazer algum tempo. Porém, o que o Thor Jones fez com os seus cotistas não é nenhuma falta de sem vergonha. Isso daqui é realmente um crime o que aconteceu com os seus cotistas. Porque tem muita coisa em aberto que a gestora não explica, a CVM simplesmente não bate na porta dos caras para pedirem nenhuma resposta em relação a isso. Só para vocês terem uma rápida ideia, ele voltou a pagar dividendo do Thor Jones? Sim, ele está pagando a casa dele de 1 centavo nos últimos meses. Porém, isso não é motivo para comemorar, porque esse mesmo fundo imobiliário já chegou a pagar mais de 15 centavos de dividendo por cota. E isso foi antes do implit, porque quando você pega, faz assim implit, daria em torno ali de 1,20 por cota. Cara, imagina só, eu comprei o Thor Jones nessa época aqui, tá bom? Quando ele estava pagando muitos dividendos. Fui lá e comprei, adivinha depois de qual dividendo? Desse daqui. Cara, eu achei que era o melhor fundo imobiliário da minha vida. Eu achei que em pouco tempo eu estaria milionário com os fundos imobiliários. Mas a decepção foi grande, porque logo um ano depois os dividendos começaram a cair e não pararam mais. Mas não é que eles caíram ali cerca de 5, 10, 15%. Eles caíram mais de 80%. Então o preço seu também caiu e os seus dividendos caíram muito. Ele ficou um bom tempo sem pagar dividendo ali, ó, de 2023 para 2025, ele ficou quase 2 anos sem pagar dividendos e só voltou a pagar dividendos por conta do Implit, onde quem tinha 6 cotas se transformou em uma. Então, isso aqui é uma falta de respeito total com os investidores. Um outro ponto aqui também é que a gente olha o seu preço aqui na casa de 6,10, pode se assustar. Porém, quando a gente olha o seu período máximo aqui, olha, quando fez o implit dele, eu comprei basicamente nessa época aqui, ó, quando ele estava voando os seus dividendos. Então, imagina só, você pagar ali cerca de R$ 50 numa cota de um fundo imobiliário e hoje ele estar custando apenas R$ 3 por cota. Isso aqui é simplesmente uma vergonha e uma total falta de respeito com os sonhos dos brasileiros e investidores em fundos imobiliários. Só que isso não é tudo, né? Aqui no Brasil você já sabe, quando é pra dar merda, dá merda com força. Eu falo isso porque quando a gente vem aqui ó, no setor gerencial, tá? Já começa a merda por aí, tá? Por quê? Cara, em agosto, tá? Em agosto, o fundo imobiliário divulgou o relatório gerencial de agosto. Meus amigos, nós estamos em outubro. Outubro. Como que um fundo imobiliário está divulgando o relatório gerencial, a parte mais importante do fundo ali, somente ali 5 meses depois? E cara, a CVM simplesmente não implica com absolutamente nada. Eu sei que eles lançam ali um informe mensal, só que o informe mensal é mais estranho ainda. E o número de cotista vem diminuindo a cada tempo. Basicamente, quem é cotista dele ainda tá ali com as cotas simplesmente esperando virar pó, porque eu tenho certeza que todos esses cotistas estão num prejuízo gigantesco. Eles basicamente já aceitaram que o fundo não vai voltar, mas também não estão querendo se desfazer das cotas do fundo. E um outro ponto é do que? Isso daqui começa a putaria. Isso aqui começa a palhaçada. Que é do que? Cara, um tempo atrás, tá bom? Cerca de 12 meses atrás, o fundo tinha o quê? 400 milhões ali, com um pouquinho mais de 400 milhões de patrimônio, tá bom? Cara, 400 milhões aqui, tá bom? Isso daqui, olha, daria um valor patrimonial de quase R$ 6 por cota, tá bom? Entende esse raciocínio aqui que vocês vão entender onde eu quero chegar. R$ 6 por cota. E qual que é o grande ponto? R$ 6 por cota, se o fundo deixasse de existir, é um excelente lucro, porque não deixaria todo mundo com lucro, porém diminuiria o prejuízo do cotista em enormes valores, tá bom? Isso aqui seria muito bom. Porém, ali acabou acontecendo o quê? Venderam 200 milhões, tá bom? Venderam 200 milhões. Cara, você não precisa ser nenhum gênio da matemática. Faça uma conta básica. De 400 milhões menos 200 milhões, vai estar sobrando 200 milhões. Basicamente a metade, certo? Porém, isso daqui daria o quê? Cerca de R$ 3 por cota. Então, quando o fundo pegou, anunciou a venda dos seus equities ali, que o fundo seria reduzido a quase 50%, cara, e eu estava comemorando, eu estava dando
tiros aqui pra cima de rojão, aqui pra tudo, cara, achando que o fundo ia realmente começar a melhorar, ia fazer a coisa certa ali para o cotista. Porém, meus amigos, quando a gente estava esperando um dividendo ali de R$ 3 por cota, vem um dividendo menor do que 0,1 centavo por cota. Isso daqui foi a cota d'água para mim em relação ao Tord 11. Depois disso, eu não consigo acreditar em mais nenhuma informação que temos aqui do Tord 11. Então, se você tem um Tord 11, eu sei que você está esperando ele voltar, que você está querendo acreditar na gestão, só que o grande ponto é que o histórico que todo ele mostra é de que a situação não vai melhorar, e muito pelo contrário, ela só tende a piorar cada vez mais. Então, se você tem muitas esperanças no Tord 11, tome muito cuidado, porque isso daqui é só ladeira abaixo. Eu sei que eles pegam, vão mostrar que o Tord inicial deles aqui, que dá uma leve esperança dele aqui, quando ele tem cerca de 22% aqui de equity aqui, que ele poderia distribuir um dividendo ali relativamente bacana ali para quem está comprando hoje. Porém, o grande ponto é de que no passado ele vendeu 200 milhões e não distribuiu absolutamente nada. E a CVM até chegou ali pedir um acerto de contas ali para o Tord, mas no final, meus amigos, não virou em nada. E outra, sempre me perguntam por que o fundo imobiliário não deixa de existir e pega já amortiza todos os seus cotistas. Basicamente porque esses 200 milhões onde eles falam que existe aqui do fundo, eles não existem, não tem garantia. Então o fundo não tem como entregar ali um único centavo para os cotistas. Então se pegasse o fundo inteiro, vendesse ele inteiro, eu dificilmente acreditaria que eu conseguiria distribuir cerca de 10 centavos por cotistas. E isso que eu estou sendo otimista. E vocês, o que acham em relação ao Tord 11?